aqui começando o nosso Café com Resultados da KT Soluções, né? Daqui a pouquinho a minha sócia maravilhosa Camila estará aqui conosco. E hoje nós vamos falar de uma das ferramentas que nós falamos no episódio anterior, episódio 6. Então, se você não viu, aconselho, né, ver, ouvir, você escolhe se quer só ouvir, só ver, né? Nas nossas plataformas, está no Spotify, está no YouTube, está aqui no Instagram, no Reels, no @KT Soluções. Você vai poder ver que a gente falou de 6 ferramentas fundamentais aí para a gestão, né? Que nos levam aí para um caminho melhor. E a gente falou de uma delas, que era o plano de ação, ou através da metodologia 5W2H, que é o tema de hoje, que a gente vai falar, né? Então, falando um pouquinho do Café com Resultados, o Café com Resultados é a nossa live semanal, todas as quartas-feiras, 7h45 ao vivo no Instagram e depois disponível a qualquer hora e momento nas outras plataformas como Spotify e YouTube. A ideia do Café com Resultados é trazer assuntos sobre gestão, empreendedorismo, negócios, liderança, empreender em casal, né, vida de casal que empreende, e trazendo sempre alguma coisa que vai agregar valor aí ao seu café, ao cafezinho. Bom dia, Aline, seja bem-vinda. Como é que tá o meu som? Você está conseguindo ouvir? Se você estiver me ouvindo, por favor, bota aqui no chat aí se está me ouvindo bem, porque eu estou testando essas coisas, daqui a pouco, né? Vai que o microfone não tá, e eu estou falando há horas aqui e o microfone não está funcionando. Mas acho que está tudo ok. E a gente vai falar desse assunto, então, que é plano de ação via metodologia 5W2H, que eu acho que é algo que muita gente já ouviu falar, já fez, mas acaba de verdade não utilizando ou não pegando algumas dicas importantes que hoje a gente vai trazer aqui no nosso Café com Resultados, tá? Então, começando aqui para todos bom dia, Freire, seja bem-vindo também, deixa eu dar um ok aqui, legal. Então, todos que estão aí, sejam bem-vindos, pegue seu café, sua água, seu chá, seu suco, né? Cada um bebe o que acha melhor, o que lhe convém bem, né? No meu caso aqui, eu tô aqui tomando um cafezinho, né? Recém-passado aqui, na canequinha do nosso parceiro aqui, nós temos um parceiro, dá ver direitinho aqui, ó, Quatros, que é nosso parceiro de softwares de gestão, que inclusive essa metodologia está dentro dos softwares que eles têm. Vamos lá, então, vamos começar. Então, qual é a questão da metodologia 5W2H, né? A gente vai ter um artigo que vai sair hoje no LinkedIn, que vai estar falando mais profundamente, né? Aqui a gente vai dar uma ideia, mas você lá vai poder pegar, inclusive, um exemplo montado para você poder utilizar aí para você, para como você quiser no seu negócio, né? E o mais importante, essa metodologia de 5W2H de plano de ação, ela serve tanto para você, pessoa física, para você ensinar o seu filho a fazer um plano, serve para um CEO, serve para um gerente, serve para qualquer negócio, pela sua simplicidade, né? E o título do nosso artigo que vai sair hoje fala o seguinte: o abismo entre estratégia e execução. Como a metodologia 5W2H blinda seus planos de ação em 2026. Então, é importante entender, né, que nós estamos vivendo em um cenário sempre como não é normal no Brasil, de incertezas, né, e coisas acontecendo no mundo que fazem a gente sempre ter que estar pensando em novos planos para alcançar os nossos resultados. Então, o primeiro ponto que eu quero falar antes de falar do procedimento, do processo, de como se dá o 5W2H o 5W2H, a metodologia de plano de ação, ela tem que estar linkada a algo que eu queira alcançar. De preferência medível, né? Isso é a primeira dica que eu dou para o dia de hoje, né, para o nosso café. Fazer um plano de ação sem ter claro qual é o objetivo que eu quero alcançar, fica muito mais difícil até de eu desdobrar isso nas ações. Então, se você que quer fazer
quer fazer, né, um plano de ação, quer aplicar essa metodologia, eu aconselho e esse objetivo de preferência ser medível. Às vezes é difícil não ter, né, botar um objetivo não medível, né? Nem que seja lá viagem X, tem um medível que é a data, que é o fazer em si, né? Então, isso é um primeiro ponto importante. Bom dia, meu amor. Como Bom você dia, está? tudo bem? Como é que tá meu som? Tá ótimo, tô vendo super bem. Que bom. Já comecei aqui, né? Fiz a primeira abertura aqui do nosso processo, né? Sejam todos bem-vindos Uhum. novamente ao Café com Resultados. Estou aqui com o meu cafezinho, a Camila também já deve estar com o cafezinho dela. E hoje a gente vai tratar aqui da metodologia 5W2H. Estava falando, Camila, de que antes de sair montando um plano de ação no modelo 5W2H, o mais importante é tu definir o teu objetivo que tu quer com aquilo, né? De preferência, um objetivo medível, né? Que eu possa medir ele, algo que eu tenha como saber se aquilo que eu fiz teve sucesso. Ah, mas o meu objetivo é fazer uma viagem. Legal, então que seja o objetivo medível a viagem realizada, né? A data alcançada, né? Ou alguma coisa nesse sentido. Tem que ter alguma coisa que eu possa dizer assim, comparar do início ao fim e eu poder comparar se o que eu botei lá de objetivo aconteceu no final desse plano. Então, a primeira dica que eu dou sempre é essa, né? Sempre crie planos de ação no modelo 5W2H se você tem um objetivo muito claro, medível, que, que, que te oriente para isso, senão você vai ficar perdendo tempo e não vai conseguir fazer nada dentro desse processo. É porque esse objetivo vai dar o tom, né? O norte. É uma viagem, é um mochilão, é uma viagem mais luxo, é uma Tem experiência que ter um mais. objetivo, né? Tem que ter essa clareza, né? E facilita a sequência de ações que tu vai construir a partir então disso. Sim, e a metodologia 5W2H, ele serve como fosse um checklist praticamente, né, analítico, ali, rigoroso, de como garantir que o plano de ação seja alcançado, né? E você consegue acompanhar isso de forma muito fácil. Ele é prático, ele é operacional, ele é simples de fazer, ele é simples de acompanhar, por isso que é uma metodologia muito usada e muito simples, né, que pode fazer. Mas lembrando, né, o simples sem bom plano, sem um bom porquê, sem um bom objetivo, ele não vai acontecer, por mais simples que seja, né? E só botar no papel e não executar também não vai fazer acontecer. Então as coisas têm que ser executadas. É simples, mas não é de qualquer jeito. Exato, é simples, mas não é de qualquer jeito, né? Então, assim, vamos falar um Isso. pouquinho do conceito, né? Do conceito do 5W2H. A gente falou muito disso na última live, no capítulo 6, que é no episódio 6 do nosso podcast na semana passada, sobre ferramentas de ação. E uma delas que a gente falou foi planos de ação. Então, tu pode ter um plano de ação com vários 5W2Hs vinculados a ele, um plano maior e várias ações divididas em pequenos divisões do 5W2H, ou pode ser um único 5W2H com tudo que tu precisa ali dentro. Não tem certo, não tem errado, depende muito do quanto você quer detalhar algo ou não. Tá? Então, vai muito nesse caminho da complexidade do resultado que tu quer alcançar, né? 5W2Hs a gente recomenda normalmente para planos que não sejam de longo prazo, né? Assim, muito longo, porque aí é um planejamento estratégico que tem outras ações, que tem outro cronograma, aí um plano de projeto pode ser muito mais adequado do que um 5, mas serve também, pela metodologia também ajudará, mas aí daqui a pouco vai faltar alguns pontos para serem alcançados nesse processo. Então, lá, que é essa engenharia por trás, né, do 5W2H? O 5W2H ele vem da divisão dos 5 Ws, né, que diz diretrizes, o escopo e contexto, que vem do inglês, do what, we, o who, where, why, when, what, né, que é de onde vem essa metodologia, uma metodologia
que vem de fora, né? Mas no Brasil, vamos fazer no nosso, né, na nossa linguagem, o que, por quê, quem, onde, né? O quando, né, que são o principal. E os dois Hs, que trazem diretriz e viabilidade, que é o how, né, que é o como, e o how much, que é o quanto custa. São esses dois pontos. Então, por isso que é 5W, 2H. Né? No nosso caso aqui, em português, o que, por quê, o que, por quê, quem, onde e quando, como e quanto custa. Né? Esse é a nossa base, né? Então, eu vou pedir para a Camila aí falar um pouquinho dos dois primeiros Ws, depois eu falo mais dois e assim a gente vai finalizando. Vai lá, Camila. Ah, legal. Então, o primeiro W é o que, né? É o que de fato eu vou fazer. Então, se a gente está desmembrando aí um plano, né? Em várias ações, é a primeira ação, depois a segunda, e as ações vão sendo colocadas aí no que, com sempre o verbo de ação, né? Não é uma intenção, é o verbo de ação. A gente coloca ali realmente o que a gente vai fazer, né? Então, construir, reunir, é, é, é a ação de fato que eu vou fazer naquele ponto. Implantar, e na sequência, desenvolver, implantar, criar. desenvolver, criar. E aí, coladinho com o que eu vou fazer, vem o porquê eu vou fazer. O porquê eu vou fazer essa ação, por que eu vou me reunir para fazer o planejamento? Que eu preciso da opinião daquelas 5 pessoas que vão colaborar comigo no meu projeto. Porque eu preciso identificar quais são as oportunidades e ameaças, que a gente já falou na live anterior, né, que a gente pode usar ali a matriz SWOT, para que aquilo aconteça. Então, o porquê vem explicado. O porquê também ele vai trazer a questão de ter o resultado, talvez, que aquela ação vai trazer. Né? Se eu tiver que ter um investimento, o porquê tem que estar muito bem construído para que aquilo seja aprovado, para que aquilo vá para frente também. E os próximos dois, Rafa? Quem e onde? Muito bem. E se alguém quiser entender mais de porquê, surgir um livro que tenho, que é o Golden Circle, que fala muito dos porquês, e isso é importante, e é um ponto fundamental onde a maioria das pessoas erra, é no porquê do plano de ação. Ali tu tem que justificar muito bem quanto aquilo vai me trazer de resultado, que seja de preferência um resultado medível. Né? Para isso é muito importante, porque aí a gente agrega muito valor ao plano. Os próximos são coisas bem interessantes, que é o quem e o onde. Então, o quem é o quem? O quem é sempre quem vai executar o que? Aquela ação. Se a ação, vamos lá, implantar um setor de capacitação na minha empresa. Beleza. Quem vai ser a pessoa que vai fazer essa implantação? Ah, mas é um monte de gente envolvida, então vai ser a Camila, o João e a Maria. Não, cara pálida. Esse é o principal erro da maioria das pessoas e das conduções. Cachorro de 2 donos ou morre de fome ou come demais. Tem que ter um CPF, que a gente brinca, né? Uma pessoa. Ah, mas ela não vai executar sozinha. Claro que não, mas ela vai capitanear. Ela é responsável, é ela que está. Na hora que o chefe for perguntar para alguém, ela não vai reunir as 10 pessoas que estão envolvidas no projeto. Ela vai chamar a Camila, que é responsável pela implantação, e vai perguntar para ela como é que está andando aquele projeto, aquele plano de ação. É um dono. Não caia no erro disso. Ah, mas eu tenho mais pessoas envolvidas. É legal. Lá no como, depois que a gente vai falar do como, aí tu diz. Ah, vai ter o apoio do João, vai ter o apoio da Maria, vai ter o apoio da área tal. Aí, ok. Mas eu tenho que ter um dono, porque aquele dono é que vai capitanear todos os recursos para fazer. Então, é importante, defina bem quem vai fazer, quem vai capitanear aquele processo, quem vai conduzir aquele o quê, para chegar no porquê. Aí começa as coisas a se conectar, né? Essa é a questão. E principalmente, se a gente está falando de um plano de ação que vai ser desmembrado nessa ferramenta, tem outras ações. Então, para cada uma dessas ações, dá um CPF. Sim. E aí não pesa para ninguém e cada um cuida daquela fração para que funcione, envolvendo os demais, mas dando o norte. E um que também às vezes é deixado de lado é o onde.
que é o onde? É a localização física ou sistêmica, pensando num processo, né? Que aquela ação do que vai surtir efeito. Ah, eu vou implantar um novo setor de RH, mas ele é para toda a empresa, é para uma filial, é para uma unidade, depende do tamanho do teu negócio, tem que dizer aonde aquilo vai surtir efeito, né? Quanto mais específico, onde melhor, para atender para entender o que gera impacto e onde vai gerar o que foi proposto lá no que e no porquê. Então, assim, às vezes, implantar uma nova metodologia de vendas. É para todo o time de vendas? É para uma célula do time de vendas? É para uma unidade que tem um time? Onde vai ser aplicado aquilo? Onde eu vou fazer aquela ação? É num sistema? Né? Em aonde? Que ambiente físico, digital? Não tem que deixar claro para todo mundo entender aonde aquilo vai gerar impacto, tá? Então, Exatamente. nós temos mais um W, W. Depois a que é gente o vai para os Hs. Vai lá, faz o isso. último W aí, Camila. O último W aqui é o when, né? O quando, né? Muitas pessoas se confundem. Ele pode até ser de quando a quando, né? Do dia 5 ao dia 10, mas o principal nesse ponto é o deadline, é quando é o prazo final, né? Onde tem que estar pronta aquela ação tem que estar concluída. Então eu posso colocar de quando a quando, que eu vou começar no dia tal e terminar no dia tal. Se for no mesmo dia, em horários diferentes também, tá tranquilo, não tem problema, mas sempre pensar que o quando é o momento que eu entendo que essa ação que eu botei ali na linha vai estar concluída. Né? Muitas vezes, quando eu estou falando de um plano de ação, eu tenho ações que se desencadeiam. Quando esta é concluída, eu vou ter a próxima que começa. Então, é importante ter esses deadlines, esse prazo de final, né, de ter isso realizado já, para que a gente possa dar seguimento àquele plano e a coisa aconteça como a gente pensou. E quando não acontecer daquela forma, eu precisar rever esse prazo, é importante tu anotar o porquê tu teve que fazer o ajuste de prazo e repensar esse prazo de fato. Não, eu não consegui fazer hoje, então depois eu vejo. Não consegui concluir hoje. Por que que tu não conseguiu? Anota esse porquê, a motivação, a causa em especial para que tu possa agir na sequência, inclusive em outros momentos, quando tu for fazer um plano de ação, identificar essa causa para ela não ser novamente uma ofensora no teu plano e já dar um novo prazo. Olha, não, eu tenho 2 dias para terminar isso aqui. Ou se no caso tu é o líder, né? E o teu liderado te diz, ai, chefe, eu não consegui fazer isso. Às vezes não dá pra gente determinar um prazo, mas assim, qual é a tua melhor data? Realmente tem que ser o que falta para aquilo acontecer, mas ele tem que ter um prazo de execução final, né? Daquela ação, né? Do que tu botou no que, tem que ter um prazo para terminar. E às vezes esse prazo não precisa ser exatamente quando eu termino de realização, mas pode ser quando eu vou colher o resultado daquela ação também. Então, assim, né, depende como eu disse, depende da complexidade do plano. Pode ter um plano mãe, que vai ser mais longo, de um ano, por exemplo, né? E vai ter pequenos planos 5W2Hs, que cada ação dessas vão culminar lá no resultado final, né? E aí a gente vai colher um resultado que a gente botou lá no porquê daquela ação. Então, ela pode ser tanto a data que eu vou implantar aquele resultado, ou posso escolher a data quando é que eu vejo o primeiro resultado da implantação daquela coisa que eu coloquei lá, da ação. Então, assim, as duas datas certas, o importante é ter uma data de início e uma data de fim muito clara. Não pode ser, e não pode ficar mudando toda hora. Isso aí tem que estar sempre cuidado, como a Camila falou, é importante justificar as mudanças. E depois nós temos os dois Hs, né? Que o primeiro é o como e depois o quanto custa, né? O que é o como? O como é onde tu vai detalhar o quê, né? Então, implantar um novo setor, não sei o quê. Como eu vou fazer isso? Eu preciso validar o orçamento, eu preciso me reunir com fulano, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Tu vai detalhar ali tudo o que tu precisa fazer para chegar no o quê. Para fazer aquele o quê acontecer pelo teu porquê também. Então, ali tu detalha. Bota tudo, quanto mais, melhor.
Se você é uma pessoa que gosta, bota ali linha por linha, tudo o teu como para chegar naquele o quê. Não esquece de nada. E ele é onde revisa. E se você falhou na data, provavelmente tem que voltar no teu como e olhar no como, qual foi a parte do como que me travou. Ah, travou aqui na parte que eu tinha que fazer uma reunião com o João e o João não me deu abertura ainda para fazer reunião com ele, está atrasado esse como aqui, essa parte do como. Então tem que cuidar isso aqui para que. Então, sim, a resposta do atraso vai estar sempre no como. Então, quanto o como mais bem descrito, é o caminho, é o nosso labirinto, né? É o caminho, o mapa que eu vou receber para sair do labirinto desse projeto. Então, eu vou sair de uma ponta para chegar no resultado na outra, né? Então, esse mapa, sem esse como, eu vou parar no meio do caminho e o projeto não vai andar porque faltou alguma coisa. E aí eu não vou saber para onde ir. Então, o como tem que estar muito bem. E ele pode ser revisitado. Eu posso gerar comos a mais dentro do mesmo plano, porque eu me reuni com a Camila, ela me deu uma diretriz, ela me deu uma dica, ela me deu alguma coisa que, pô, isso aqui faz sentido, eu tenho que botar no meu plano. Aí tu vai lá no como e bota, deixa eu botar mais esse pedacinho aqui para mim executar. E o último H, né, Camila, é o quanto custa. E isso também é um grande erro que muita gente comete. Todo plano custa alguma coisa. Ai, como assim? Mas eu vou fazer um negócio que eu mesmo vou fazer. Custa o teu tempo. E o teu tempo vale dinheiro. Se é um negócio, vamos falar que a gente está falando para empreendedores e gestores, né? Não precisamos dourar a pílula, né? O teu tempo custa. Se tu não sabe ainda quanto custa o teu tempo, tá mal o teu processo aí, meu amigo. É mal dimensionado. Tu tem que saber quanto custa o teu tempo. Ah, mas eu sou o dono do negócio. Tu tem que saber quanto custa o teu tempo. E as pessoas também. Você vai gastar ainda, né, Rafa? Mais ainda. Que às vezes o dono do negócio, o tempo dele custa muito e ele poderia, sim, pagar uma pessoa para fazer aquela tarefa, aquela ação, e ele tá focado numa coisa que é mais muito importante. Operacional, que é muito operacional e pouco estratégica. Não que não tenha operacional, como eu disse, eu vou repetir porque às vezes as pessoas acham que não. O maior erro que tem é o cara sair do operacional e ficar só estratégico ou só operacional e não pensar na estratégia. Você tem que equilibrar sempre que o dono tem que ser mais estratégico do que operacional, mas ele não pode deixar de estar na operação também. Reforçando esse ponto, no quanto custa, se você não vai ser uma coisa que vai fazer investimentos financeiros mesmo, orçamentário, calcula quanto vai custar o teu tempo envolvido ou o tempo das pessoas envolvidas naquela ação para que aquilo lá. E coloque, é importante, porque daqui a pouco, se o custo de implantar aquilo for maior que o benefício, não faça. A não ser que tenha um ganho não financeiro que você está colocando ali, que é, não, nós vamos fazer porque tem um ganho não financeiro, um ganho que é outro que eu posso... Ok, mas a ideia é, calcule tudo que tiver nesse processo, o quanto é importante. Né, Camila? E isso aí, e assim, é uma estimativa, claro, se a gente vai fazer um orçamento, falou, aí eu vou precisar adquirir alguma coisa, contratar alguma coisa, é mais direto, né? Orçamentário. Mas também a gente não está falando que tem que ser uma mega coisa muito burocrática. Ai, eu não sei calcular meu tempo, mas fica aqui um alerta e é uma dica bônus. Se a gente não está calculando o tempo das pessoas, a gente está delegando coisa, exigindo coisa, daqui a pouco eu estou perdendo a qualidade lá da minha atividade fim. Né? Então, isso é um lugar interessante quando a gente vai fazer ações e planos assim de organização, de implantação, de construir coisas, de movimentar coisas dentro do nosso negócio. Essa é uma estimativa interessante. E depois a gente vai ter, né, custos daqui a pouco com alimentação, com transporte, com material, com contratação de algum serviço, produto. Então, a gente pode ter uma gama de coisas que vão estar envolvidas e a gente não se deu conta. Eu vou fazer um kickoff da implantação do meu setor. O som cortou. Entrou uma ligação. Acho que eu esqueci de botar no não perturbe. Então, eu vou fazer um pequeno... Opa, alô? Oi, tô aqui. Um cardzinho com um bombonzinho. Tu tem que calcular tudo que vai envolver o como lá. É isso aí.
E o Isso que aí, vai tudo que gerar o tiver teu. naquela minha lista do como, eu vou olhando. Ah, isso aqui eu vou precisar de tal coisa, isso aqui eu vou ter. Então, vai fazendo a lista e aí, como o Rafa falou, eu tenho que entender qual é se eu tenho claro o meu primeiro grande objetivo com esse plano, né? Tudo isso se justifica, né? Se eu Isso. tenho claro, seja, e é bom às vezes ter dentro desse objetivo, às vezes é um objetivo mais qualitativo, às vezes é mais quantitativo, às vezes vai ter uma questão financeira, mas também vai ter uma questão de competências, de clima organizacional, tem uma É série de difícil, coisas que vão é estar difícil voltadas tu não nisso. achar algo que tu não possa medir. É muito difícil, tá? Assim, a não ser que vocês não tenham essa cultura de medir as coisas. Aí fica mais difícil mesmo, né? É outro ponto importante. Aquilo que não é medido Mas não é pode começar gerenciado. por aí, né? Mas pode começar por aí. O importante é não deixar de fazer o plano, né? Porque se você é um gestor e está aprovando com seu líder um plano, e se tu disser para ele que esse plano vai custar R$ 10.000, ele vai dizer que não tem dinheiro. Agora, se tu disser que tu vai ter um ganho de 1 milhão implantando um plano de R$ 10.000, ele aprova na hora, porque ele está deslumbrando o ganho que tu botou lá no porquê. Por isso que é importante botar o quanto aquilo vai gerar de resultado para justificar o quanto que tu vai gastar com aquilo. Porque se está dentro do orçamento, não vai ter problema. Está dentro do orçamento, tu já tem a liberdade de usar. Agora eu estou precisando de uma suplementação. É além do orçamento que eu já recebi, ou se vocês não trabalham com orçamento, que também é uma realidade muito comum, e está tudo bem, o meu caixa suporta aquilo ali, minha previsão no meu caixa não tinha essa previsão. E eu preciso ter esse gasto a mais, mas ele tem que ser justificado para o quanto eu vou ganhar no futuro nisso aqui. Né, Camilinha? É isso aí. Então, a gente falou hoje de uma ferramenta de gestão bem prática, simples de aplicar. Ela aumenta a produtividade, facilita a elaboração e execução dos planos de ação. Também, de novo, não adianta eu pegar uma ferramenta, encher uma planilha, fazer um quadro lindo e botar embaixo da gaveta, embaixo do teclado e nunca mais olhar. Exato. Essas ferramentas, elas são vivas, elas têm que estar pertinho de ti, assim, como a minha tabelinha aqui dos hábitos estão aqui, ó, tá aqui juntinho de mim. Eu venho e olho, venho, confiro, dou check, vou acompanhando. Pode ser feito no Excel, pode ser feito no quadro, pode ser feito de várias formas, desde que seja aplicável, né? Movimento. Então, 5W2H são iniciais de palavras do inglês, e aí a gente traduz para o que, por quê, quem, onde, quando, como e quanto custa, né? Então, respondendo essas perguntinhas, A a chance de gente dar já errado é menor. reduz muito. E é isso, vai, usa e faz, elabora o teu plano, começa a rodar e tu vai perceber uma produtividade. No início, a gente sabe que começar algo novo é mais complicado, mas vai Isso. fazendo e principalmente pode contar com a gente, né, Rafa, para Sim. colocar os seus planos. Tenho certeza que vocês têm ideias maravilhosas aí para o teu negócio, para o teu dia a dia. Então a gente pode colaborar para que vocês tenham a melhor execução e colher realmente o resultado desses planos, dessas ideias que vocês têm por aqui. Isso aí. Na KT Soluções, somos especialistas em transformar planos em ação. Nós temos essa especialização de pegar esses planos e transformar isso em ações concretas com métodos simples, claros e objetivos que vão fazer com que isso aconteça da melhor forma possível. Né? Os benefícios, então, né, do plano tu otimiza a produtividade, tu reduz a complexidade, traz mais engajamento e mais pertencimento, né? Porque tu pode delegar esses planos para a equipe e eles vão se sentir parte do todo, e isso é muito importante, né? E isso impacta diretamente em um índice que alguns não conhecem, chamado EBITDA, ou resultado final, a linha final lá do que sobra na empresa. Então, né, se você quer mais lucro para o seu negócio, fazer bons planos de ação com a metodologia 5W2H vai fazer você chegar mais perto desse processo. Isso é Isso muito aí. importante, né? Então, depois, vocês vão acessar, antes de nós botarmos a nossa xícarezinha, vocês vão acessar lá no LinkedIn da KT Soluções. Boa. Quem não assinou, assina lá a nossa newsletter lá no LinkedIn. Vai sair um artigo onde vocês vão receber, além dessas coisas que a gente falou hoje um pouquinho mais detalhado, também um exemplo tático de como um plano para você saber, um exemplo prático do que escrever em cada uma, com dicas, né, de cada uma dessas etapas do 5W2H. Né? E lembrando, né, que o nosso café com resultados da KT Soluções, ao vivo no Instagram
às 7h45 da manhã, todas as quartas-feiras. Eu e a Camila estaremos aqui para tomar um café com vocês e trazer algum assunto aí de gestão, empreendedorismo, negócios, vida em casal que empreende, né? Essa questão aí que é bem complexa para quem é como nós, que somos casados aí há mais de 30 anos, empreendemos há mais de 10 juntos, os desafios que isso traz e as ferramentas e coisas que estão pegando aí. Se você tem sugestão de algum assunto, mande para nós, deixe no comentário, manda um direct, um e-mail, não importa, entre em contato e diga assim, pô, vocês poderiam falar de tal assunto, traz aí. Em breve nós vamos ter mais novidades, vamos trazer pessoas para falar de assuntos diversos também, não só eu e a Camila, para enriquecer, né? Quanto mais pessoas tomando café junto, melhor será o nosso bate-papo, né? Quero agradecer a presença aqui do Thales, da Cristina, da Aline, do Freire, da Gabriela, do Antônio. Deixa eu ver mais quem tá aqui. É isso aí. Quem passou, quem deixou, principalmente quem deixou. A Aline deixou um recadinho, uma excelente explanação e condução do Café KT. Obrigado, Aline. Obrigado. O Freire também botou aqui muito interessante. Então, sempre que você quiser, lembre, né? Compartilhe, curta, comente, critique, não tem problema. A gente está aqui para aprender também, né? E se você não está vendo no ao vivo, tem nas nossas plataformas, tanto no Spotify quanto no YouTube e também depois no Reels da KT Soluções. Você pode acessar o nosso conteúdo, né, gravado. E as últimas 6, né? Essa é a 7ª, né, Camila? Temos lá uma edição, série. 7º episódio. Se ainda não segue a KT Soluções, aproveita e já segue para estar sempre ligado em ferramentas de gestão, ritos de gestão, redução de churn, melhorias aí. Podem fazer muita diferença no teu trabalho, para a vida profissional, também para a vida pessoal. Legal. E a gente tá. Qual é a nossa canequinha hoje? Hoje do nosso parceiro Quatros aqui, que tem software de gestão que traduzem essas metodologias, inclusive 5W2H, em ferramentas que vão ajudar a fazer isso ficar muito mais fácil e rápido na vida de vocês. Né? Agiliza muito a nossa vida. Então, Potinha? Hoje, café com resultados da KT Soluções. Agradecemos a participação de todos. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Quem, como diz, quem está aí pelo mundo no horário que quiser e aonde quiser ouvir ou ver, lembre, deixe os comentários. Eu vi, estava aqui no Japão e vi, gostei muito da live de vocês. A gente vai adorar esse carinho aí de vocês todos aqui. Sim, Aline, a gente vai botar ali no LinkedIn, também pode entrar lá e seguir a nossa newsletter. Vou mandar ali para ti também no LinkedIn. Vou postar aqui nos comentários do coisa. Olha a Rita Paris aí. Oi, Rita. Seja bem-vinda. Nós já estamos terminando, Rita, mas depois tu pode ver depois o gravado. Beijo a todos. Foi esse Café com boa semana. Bom final, boa semana, bom resto de semana e até quarta-feira que vem com mais um Café com resultados da KT Soluções. Tchau, gente! Tchau!